Boa noite. Está muito rápido hoje. Nossa, boa noite. Oi! Boa noite. Ouço e vejo bem. Tá ouvindo? Tá, deixa eu só colocar aqui. Uhum. Vamos ver aqui. Fala um pouquinho, Ivan. Para você ver aí se está tudo ok, não é? Ah, Se as pessoas nos só tô ouvem e veem bem. ajustando o som aqui. Tá. Quando a gente não estiver falando também, a gente pode fechar o microfone, se calhar não dê retorno, assim. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver se a Cláudia já entrou. Eu vou chamar. Ela já entrou. Não sei se ela já enviou o pedido, mas já entrou. Deixa eu tirar esse fone aqui. Já Oi, está. Ah, Boa noite. boa noite. Espera boa. só um pouquinho, porque tá minha caixinha de som aqui não tá saindo som. Peraí. Vamos ver se agora vai. Fala um pouquinho. Vamos Oi, lá, vamos falar para a gente ver se dá tudo certo. melhorou? É que, nossa, engraçado, não tá saindo aqui Não? na caixinha, que estranho. O som? É isso? É porque ficou muito baixo, peraí. Ah. Muita chuva aí, Vânia? Nem queiram saber. Mas é que, sabe, chuva de você ter que parar, porque a água que tá caindo no o seu para-brisa, mesmo sendo rápido, e olha que eu mudei as borrachas e tudo, não aguenta. Horrível, gente, horrível mesmo. Péssimo. O rio subindo, mas parece que tá em todo lado, né? Portanto. Boa O som noite, tá super Vivi, sempre abafado aqui pra mim. presente. Peraí. Eu tô desligando a Tá. caixinha. Peraí, Ah, a gente pode desligar o microfone. Olha, eu vou ó, desligar e a Cláudia fala. mas deu, agora deu. Deu? Eu vou deixar É? só no som aqui que o som tá bom. Vocês estão me ouvindo bem também, né? Super bem. Uhum. Eu ouço Ótimo. todas e não me dá eco. Não sei vocês. Aqui tá tudo bem. Tá, tá tudo Tá? bem aqui também. Então tá Beleza. Priscila, bom. Viviane já chegaram aí, Carol. Vamos lá, vamos começar então. Uma boa noite para todas as mulheres que chegarem nessa live aqui hoje. Vai ser uma noite muito especial. E hoje eu quero aqui conversar com todas vocês sobre um cansaço que ele não aparece nas fotos bonitas do Instagram, mas ele está presente no nosso corpo, no dia a dia. E esse é um cansaço que ele não passa quando a gente dorme. É uma exaustão que vai além do físico, é no mental, no emocional, e esse estado de estar sempre ligada, estar sempre em alerta, não é? E de estar sempre sustentando alguma coisa. E essa live, ela nasceu de algo muito simples. No dia a dia, no meu consultório, eu fui percebendo que eu fui atendendo muitas mulheres que chegavam com histórias diferentes, estavam com as vidas diferentes, mas com os mesmos sinais no corpo. Tipo, o mesmo cansaço e tal, exaustão profunda, a sensação de estar segurando mais do que dá conta. E aí começou a repetir tanto, eu falei, não é possível que só aconteça nas mulheres que estão chegando até mim, né? Aí eu fiz um questionário simples, assim, de 5 perguntas abertas, bem para deixar as pessoas responderem, para entender um pouco mais do dia a dia delas, né? E para entender o corpo, a mente, como é que elas estão no dia a dia. E aí as respostas foram, assim, muito fortes, né? Muita coisa parecida, muita repetição, assim, de padrões. E de dores também, né? Não só o emocional.
E aí ficou muito claro para mim que não era algo individual, né? Que não é uma mãe específica, não é um problema de organização nem de falta de força, né? E é um padrão emocional e corporal que está acontecendo com muitas mulheres ao mesmo tempo. E é sobre isso, esse é o tema da nossa live de hoje, que a gente vai conversar com muito carinho, sem culpa e sem julgamento, principalmente. Então, essa conversa, ela também é um aquecimento para o nosso Soul Meeting, que vai acontecer dia 22 de fevereiro, num domingo à tarde. E para este papo ficar ainda mais rico, eu convidei as minhas parceiras. Muito boa noite, bem-vindas, Vaninha e Claudinha. Se apresentem e bora lá, vamos começar. Obrigada, boa noite a todos que estão aqui conosco. Meu nome é Vânia Cesário, eu sou brasileira, mas moro aqui em Portugal já há algum tempo. Sou bailarina profissional, essa é a minha primeira profissão. E então comecei a trabalhar como terapeuta do sistema nervoso, vamos dizer assim. Então trabalho com regulação emocional e trabalho para a família. E agora estou aqui junto com vocês, né? Então, junto com a Carol e com a Cláudia, para a gente trabalhar no Soul Meeting, não é? E trabalhar aí com a auriculoterapia, que é o que a gente faz, e MRT, o LEP, essas técnicas para poder ajudar o maior número de pessoas. Legal. Eu sou Cláudia Dutra, trabalho com auriculoterapia, venho de muitas histórias, de muitas transições de carreira, mas na aurículo eu me encontrei e levo com muito carinho dentro de mim famílias, crianças, adultos, e busco dar esse equilíbrio que a aurículo traz para a gente de uma forma natural, né? No tempo da pessoa, da forma que a pessoa. O meu tempo, por exemplo, é muito lerdo, né, gente? Então, você viu as duas falando, a pessoa que vai toda mais calma, acalmando todo mundo. É bom, a gente Vendo? Tá precisa. vendo? É Super. importante, né? Dar uma desacelerada em mim. Exatamente. Mesmo. Então, é isso. Adoro trabalhar com famílias porque complementa, né? Você trabalhar a mãe sem trabalhar o filho sem trabalhar a mãe, eu acho que fica gostoso esse momento juntos. Então é isso. Pode começar perguntando? Bora. Porque eu adorei essa sua ideia do Forms, né? Achei fantástica. Assim, é um pontapé inicial para muitas coisas que nós podemos fazer. E naquilo que você viu no Forms e naquilo que você vê no seu consultório, você reparou se tem algum momento do dia que elas entram naquele piloto automático? Que a gente chama de piloto automático, gente? É só fazer. Uhum. Ela para de sentir, ela vai só no fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você viu algum padrão? É muito forte isso, Cal, porque assim, não tem um horário específico. Tem, algumas responderam que é logo cedo, logo que a hora que acorda, já pulo da cama a milhão. Já o cortisol já entra na veia, assim, e já tudo já entra. Outras falam que é durante o dia, na hora do almoço, à noite também, e aí principalmente na hora de dormir. Que é na hora que o corpo pode finalmente descansar, a mente fica pipocando, né? Então, a ideia de pausa não aparece, né? Não tem Ô, um Carol, intervalo, não tem um intervalo real. É como se o corpo estivesse sempre funcionando, sempre disponível. mas você diria o quê? Que isso não é, então, excesso da tarefa? Hum, não, isso ficou muito claro assim nas respostas. O que mais cansa não é a quantidade de tarefas. É a cabeça que não desliga, é a sensação constante de estar tá devendo algo. Uhum. Aí vem culpa de tudo quanto é lado. É culpa quando não descansa, é culpa quando não dá conta, culpa quando faz, até quando faz o que dá, e aí se sente culpada. Um cansaço, ele vem de dentro, né? Não é só de fora. Exato. E você acha que quando elas estão assim, nesse nível de exaustão, elas
já tem alguma coisa que elas já estão fazendo, que elas costumam fazer? Você não achou padrão aí? Então, não, perguntei, mas assim, na real fazem quase nada, né? A maioria não para. Não, eu sempre, vamos, segura mais um pouquinho, vai empurrando, aí come rapidamente para dar conta de fazer tudo que tem que fazer. Às vezes ligam uma série para dar uma quebrada, para tentar desligar a cabeça, mas geralmente respiram fundo e segue o barco, né? E, e assim, quase não aparece nas respostas assim alguém que cuide delas, né? Um espaço real, assim, de cuidado. E o padrão mesmo é se virar, aguentar e dar conta, né? Pois. E aí, nessa história, como é que fica o corpo, né? Nunca sente que o corpo nunca sente que ele pode de fato parar, né? Porque ele tá Exatamente, sempre em movimento. exatamente. O corpo, parar não é seguro, né? Descansar não é permitido. E sempre tem alguém que precisa mais Uhum. dela do que ela mesma, né? Então, para ela não Verdade. tem jeito. Pois não. E o que que você acha que essas mães, de fato, elas sentem, sabe? Que tá sempre ficando para depois? Para O depois. que que elas assim sentem? Primeiramente, acho que é o corpo, que ninguém faz, né? A maioria não tem tempo para cuidar do corpo. Certo? O descanso vem logo em seguida, os desejos ficam bem para depois, o Meu Deus. silêncio e o tempo para si, né? Mas teve assim uma resposta assim que pegou legal, assim, uma mãe escreveu assim, a infância do meu filho está sendo atropelada pelo excesso de tarefas. E aí quando eu li Ixi. isso, eu falei, pô, né? Porque mostra assim, não é falta de amor, não é falta de cuidado, né? Uhum, É um uhum. excesso mesmo de sobrecarga. Sim. É uma mulher mostrando que está tentando sustentar o tempo todo, tudo o tempo todo, né? Então, elas sabem até o que está faltando, Sim, sabe? sabem o que fazer. Sim, isso clareza está claro, né? Tem consciência, tudo, Consciência né? tem bastante, é isso que eu ia falar. É, não é informação que falta e nem falta de vontade, na verdade, né? Uhum. Acho que que falta mesmo é permissão. É permissão interna, né? Que a gente precisa ter para parar, para se priorizar, permissão para não se sentir culpada, né? Porque acho que a palavra assim que apareceu muito foi essa culpa, né? Não se sentir culpada em ter tempo para você mesma, né? Isso é muito importante. Essa reorganização de dentro para fora. Né? Isso é o que Tô mais. ouvindo. Uhum. Ivan, aproveitando Hum. essa questão toda aqui, né? Quando você escuta isso, que essa mulher que nunca desliga, que ela sustenta tudo o tempo todo, que vive nesse piloto automático, o que que isso diz para você no corpo? Uhum. Essa pergunta é ótima e ontem ainda estava conversando com a Vivi sobre isso, que nós estávamos falando desse termo, né? Que alguns termos estão ficando tão batidos na internet, né? Às vezes a gente ouve assim, faz sentido? Virou moda, né? A gente fazer a pergunta no final, faz sentido? E de tanta gente ouvir, depois parece que para de fazer sentido. E o piloto automático acontece isso para mim. Eu não gosto de falar do piloto automático porque parece que a gente não tem presença. E não é sobre isso. Na verdade, a gente até tem presença, é demais, né? Só que a gente usa esse termo, obviamente, que também não é proposital, mas a gente está acostumado a usar esse termo só para simplificar, né? E Sim, até para dar uma escondidinha na real, que é biológico. A gente não pode esquecer isso, né? É sobre biologia. Por isso que eu estava me apresentando no começo como terapeuta do sistema nervoso, que é isso que eu estudo. E é a biologia que a gente está dizendo. Então, quando a gente diz que a mãe ela tá no automático, parece que ela não está tendo presença. Eu gosto de dar a analogia do prédio pegando, que tá com o alarme de incêndio sempre a tocar.
Então, Uhum. a gente está sem presença. Se o alarme, às vezes o alarme aqui da minha garagem fica tocando direto, porque aconteceu algum imprevisto, não sei o que lá, aquilo está tocando direto. Ah, você Uhum. fica sem presença? Não, ao contrário, né? Eu fico mais alerta, fico mais alerta do aquilo que está acontecendo. Só que o que que acontece? A gente está totalmente orientada. Então, eu tô com presença, mas estou orientada à sobrevivência, né? Como esse exemplo do alarme. Eu tô orientada, do tipo, ele tá tocando sempre, mas eu não sei quando é que ele não tá tocando, realmente só porque foi um vento ou porque realmente tem um ladrão ali, não é? Então a gente está Uhum. sempre orientada nesse alarme de sobrevivência. Acho que é isso que é importante a gente pensar. Às vezes toca tantas vezes, mas não significa que a gente está distraído. A gente está atenta demais. E é isso que a gente tem que tentar desligar, é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Porque o corpo fica transitando, com a tua pergunta, né? Como é que fica o corpo? O corpo fica transitando entre a luta, entre a fuga. Eu crio os meus filhos, eu trabalho, eu organizo, caos, eu sustento tudo. E o corpo, ele precisa o quê? Que a gente estava falando agora. Ele precisa descansar. Só que ele aprende que descansar, opa, tem alguma coisa aí, né? É perigoso. Descansar, eu vou perder o controle sobre aquilo, ou eu vou abandonar alguém. Claro que não é uma tradução assim, né, Geral, explícita. né? Nós estamos falando isso, a gente está Inconsciente, falando né? do inconsciente, exatamente. A gente não está falando, Sim. né? Então não adianta a gente ficar só assim, sabe, para as pessoas, escuta o teu corpo, escuta o teu corpo. Claro que a gente também tem que falar isso, mas o que eu quero dizer é, não basta só falar para essa mãezinha que está exausta, escuta o teu corpo, Né? descansa, não. Por quê? Porque ela não confia que o corpo dela sabe alguma coisa seguro, porque não sabe, Uhum. né? Exatamente. Infelizmente, para essa mulher, o corpo não é casa, o que é muito triste, né? O corpo Sim, dela ainda não é, né? Ele é só ferramenta. é Então, verdade. o que que acontece, né? O que que isso diz literalmente no corpo? Vai dizer um corpo ativado, vai dizer aquele corpo que a gente tá. Eu não sei se vocês reparam, mas às vezes a gente tá tão tensa e você nem percebe, né? Você vai fazer algum Tá movimento que no depois você olha e fala, cabide. Você fica no nossa, cabide. fala assim, gente, que tensa que eu tava. Isso aqui, às vezes você relaxa, né? Então, É. respiração mais curta. Até na outra live eu falei isso pra vocês, né? Tinha um momento que eu tava vendo meus pensamentos ali acelerar. E eu, eita, que aceleração, deixa eu respirar. Sim, Fazer aquela exatamente. respiração. Então é nisso, né? E naquele descanso, que acaba não descansando nada, né? É Que é muito verdade. chato. E assim, e aí como o corpo não está separado das emoções, da mente, né? E, Não. Clau, quando você trata uma mulher, quando uma mulher entra nesse modo de sobrevivência, né? Constante, e acaba normalizando, né? Ah, é assim mesmo, né? Já estou acostumada. Que está acontecendo no emocional dela? Então, eu acho que essa mulher ela acaba começando a usar só o sistema dela de urgência mesmo. É só, eu vou no que Isso. pode, vou no que dá tempo, Uhum. vou no que eu consigo agora. Sempre na Sim. cobrança. Aquilo que você falou sobre cobrança, culpa é, assim, eu Acho. fico abismada, a gente está em 2026 e a gente está falando sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque é sobre isso. Mas Sim. então ela está sempre assim, né, nessa correria, nesse estado de urgência. Eu lembro de uma mãe que me falou uma vez que quando ela tinha tempo, quando ela tinha tempo, não, quando ela ia para o banho, é que ela Aham. chorava, porque ali ela sentia que ela tinha o tempo, mesmo que pequeno, para chorar. Porque naquela hora é a única hora que ela não era interrompida. Gente, ó, queria cometer um araquiri lá na hora e a gente fica assim tentando, né, se mostrar tranquila para a pessoa ficar tranquila, né? Mas é muito difícil porque você vê claramente que ela não é falta de sentimento, né? É falta de espaço para aquele sentimento estar. Quer dizer, nem o sentimento de chorar, porque ela estava precisando de um apoio, seja lá qual for, né? Ela achou no banho, durante aqueles minutos do banho, né? Esse é o Aham. exemplo de uma mulher, tem tantas, né? Sim, A gente com sim. irritação e de repente aquele copinho encheu, ficou lotado e ela explodiu da forma errada, né?
Sim. Então, acho que é isso, Carol. O emocional não some, é isso que eu tento falar sempre. O emocional não vai sumir. Aonde que você escondeu isso no seu corpo e quais as consequências que isso estão trazendo para você, é que é uma coisa que nós, terapeutas, precisamos dar a mão para elas e tentar achar um cantinho. Porque o que eu vejo? Se você está no piloto automático, lá na emergência, na urgência, eu dei conta disso, eu dei conta daquilo, mesmo que pela metade. Na hora do sentimento bom também, ela não está fazendo isso também? Uhum. Né? Será que na hora do sentir prazer, de ver o lado bom do dia, de ver o filho crescendo, de ver o primeiro dia que ele leu, de ver o primeiro dia que ele andou, será que ela conseguiu vibrar com todas as células dela, que vão, essas células ativadas aí vão trazer ótimas lembranças para o resto da vida dela? E esse piloto automático, eu acho que está tirando essa chance. E aí, de repente, você para, pergunta para uma mãe, e aí, como é que você está? Onde que está seu prazer? Né? Ir lá na academia? Não, não tenho mais tempo. É ir lá, aonde que está? Não sei. Sim. Essa hora é bem Uhum. tristinha da gente acompanhar. Sim. Uhum. Eu vou emendar para você, então, Carol. Vamos fazer um círculo aqui. Bora. Isso tudo que eu acabei de falar, Vânia também, e você também. Você não acha que a gente ainda está, nós, mães e mulheres no geral, ainda nos sentindo muito culpada? Não faz cada vez mais toda essa cobrança, toda essa falta de espaço interno e externo, não está fazendo a gente. Ah, sim, a culpa está presente em todo momento, né? E, assim, todas as mães que responderam aqui, isso estava muito, muito claro, assim, né? E, e a gente tem que tenta mostrar para essas mulheres algo que é muito importante, né? Que elas não estão falhando, não é? Elas não estão, elas estão, na verdade, tentando dar conta, né? E estão sustentando, estão fazendo o melhor que elas podem. Então, assim, o corpo delas, eles vivem em estado de alerta, então essa culpa, né, o descansar gera culpa, a pausa gera uma ansiedade, e parar parece que é perigoso, Uhum. né? Então, isso a gente mostra, né, tenta mostrar que não é fraqueza e nem incapacidade, né? Isso é uma adaptação. É uma adaptação. Que é esse corpo ele aprendeu, né, que é sobreviver para não ter que deixar ninguém cair, né? Isso é muito da mulher fazer isso, né? E quando a gente tem esse entendimento, a culpa ela começa a perder força, né? E o cuidado começa a ganhar espaço, começa a ganhar um lugar, né? Verdade. Até porque quando a gente pensa assim que o corpo está em alerta, por muito tempo, né, nós estamos falando, ele acabou perdendo, né, aquela referência do que é descanso. Exato, exatamente. É. Muito mal isso. E eu até fico pensando, se essas mulheres, elas tivessem um espaço seguro, né, um espaço seguro de 2 horas, o que que elas mais gostariam de sentir? Né? Essa é a pergunta que fica, né? Você É fez essa verdade. pergunta Essa foi a. você fez? Não ouvi, não ouvi. No Forms você fez essa Ah, se você pergunta? chegou a fazer essa pergunta no Fórum. O que que elas Isso, precisam isso. num espaço, né? E essa foi a parte mais bonita aí de ler, né? Porque, de novo, as respostas eram muito parecidas. Uhum. Então, e elas não pediam nada grande, não, não é nenhuma solução mágica, né? Uhum. E também não pediram para ninguém resolver por elas. É Não era isso. isso que elas pediram. É algo muito simples e só que profundo, que é leveza, calma, presença, clareza,
e energia. E isso Isso. diz muita coisa, né? Porque no fundo elas não estão pedindo uma mudança de rotina, né? Elas estão pedindo um descanso mesmo interno. E o corpo, para que o corpo pare de viver nesse automático, nessa tensão o tempo todo. Aprenda que é seguro também relaxar, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. E o nosso querido Soul Meeting, ele entra aqui de que forma? Exato, né? Que o Soul Meeting entrou exatamente neste lugar, né? Para trazer essas mulheres, né? A gente não fez com a intenção de ser só mulher, mas o nosso público é mais feminino, Quase né? não. Todos são bem-vindos, né? Mas a mulher, ela busca mais ajuda, né? O Sim. apoio de outras mulheres, não é verdade? Então, assim, o Soul Meeting não é um curso, não é palestra, é um momento, né? É um momento e é um espaço seguro, né? Que a gente vai ficar juntas por 2 horas. E essa mulher, ela não precisa sustentar nada, ela não precisa se expor, não precisa dar conta, ela não precisa ser forte, né? Porque é um espaço para o corpo sair desse modo de alerta, através da dinâmica, do exercício, do IMRT, o reset emocional, de todo o processo que foi construído o Soulmate, e para ela lembrar que para descansar, né, sem culpa. E como é existir sem estar nessa função, né, de tudo e de todos. Ai, que frase Aham. boa. Na verdade, ela chega, ela vem por ela, né? Ela vem para fazer algo por ela, mas no fim das contas, esse efeito espalha por todos, né? Porque Claro. quando a mulher sai desse modo de sobrevivência, todo o redor, ele também é afetado, né? Positivamente. Sem dúvida. Sem dúvida. É, Sem dúvida. muito bem. Perfeito. E é isso. Tem algo? Será que alguém escreveu alguma coisa no chat? Eu não consigo ver. Não tem Pra alguma falar a verdade, eu pergunta? não fiquei atenta também. Deixa eu ver se tem. Eu não vi É, nenhuma pergunta, mas se vocês tiverem pergunta, né, Carol? se alguém Sim, quiser fazer pode. alguma pergunta para a gente, fiquem à Ah, como vontade. temos pessoas aqui que já tiveram no Soul Meeting, o que é Ah, muito sim. interessante, não é? No nosso primeiro, que esse já é o segundo. Legal, muito bom. É isso mesmo. Então tá. Então, mulheres, meninas, mamães, se você se reconheceu aqui, então esse bate-papo já valeu a pena, né? Essa conversa já Sim. valeu. E dizer que exaustão não é falta de força, é falta de espaço, né? Espaço para respirar, para existir, para não ter que sustentar tudo sozinha. Uhum. E toda mulher merece um lugar onde possa parar sem culpa, né? Sem dúvida. É isso aí. Quero agradecer muito todas vocês que Nossa, estiveram que aqui com a vocês. gente e que ficaram até o final. E essa conversa ela é muito importante, né? Para tirar a mulher do isolamento, né? Então, compartilhem essa live para chamar o pessoal para o Soul Meeting, para ter esse momento. São 2 horinhas num domingo, à tarde, pós-almoço, né? E vou então passar a palavra para as meninas para elas se despedirem e a Claudinha também vai fazer a chamada da nossa última live de aquecimento para o Soul Meeting. É isso. Então, vou começar. Vai. Obrigada a todos. Carol, obrigada pelo seu espaço, por nos convidar, por essa parceria. Obrigada a todas que estão aqui, principalmente algumas meninas que estão sempre na live aqui nos apoiando. É sempre incrível e importante o apoio de vocês. Eu só queria deixar a frase de que o corpo não é seu inimigo, ele é só o seu mensageiro e é importante você receber essa mensagem. Esperamos vocês no Soul Meeting no fim do mês. Só fiquem atentos aos horários, porque trabalhamos com Brasil e Portugal, então é bem importante para não confundir os horários. Mas espero todas vocês. Mais uma vez, obrigada. Eu queria até falar sobre isso de Brasil e Portugal. A gente
sempre tenta ajustar isso, mas por enquanto eu sei, Portugal, que a gente está pecando com vocês. São 10 e pouca da noite agora, né? Mas a gente ainda vai ajustar. Esse final de semana, do dia 22, por exemplo, a gente já ajustou, porque a Vânia falou que domingo ficaria melhor e que o horário de 3 horas da tarde no Brasil, 6 horas da noite em Portugal, ficaria bom para o Soul Meeting acontecer. Então, é isso. Eu quero convidar para a minha live na semana que vem. Vai ser na quinta-feira, dia 19, às 19 horas, cabalístico, hein, gente? No Não é Brasil, essa quinta, no Brasil, é na não é na próxima, né? quinta, na quinta, dia 19, depois do carnaval, quando o ano começa. Isso. E aí, em Portugal, de novo, 22 horas, mas sempre fica gravado, então, né? Quem gostou, envia para quem acha que faz sentido, né? Uhum. Falando não faz sentido, né, Vânia? E vai ser lá no meu Instagram, Cláudia Dutra Souza. Carol, eu anotei uma frase aqui que você leu, que eu fiquei bem assim. A infância do meu filho está sendo atropelada pelo excesso de tarefas. Uhum. E eu sei que é um excesso de tarefas da família, né? É excesso de tarefas do filho, excesso de tarefas da mãe, do pai. Parece que o mundo agora acelerou de uma forma que se você não acelerar junto, já era para você. Não sei se vai ser assim, porque daqui a pouco está todo mundo tão acelerado que não viu a vida passar. Ponto número 1. Ponto número 2. Está tão acelerado que é tanta tarefa que você não faz bem feito nenhuma tarefa. Então, acho que às vezes parar e respirar é a melhor solução. Essa quantidade de mães se sentindo que estão falhando, a gente tem que mostrar para elas que isso não é real, né? Essa criança que reage, às vezes chega amanhã, ele está reagindo muito e tal. Gente, ele está reagindo ao adulto, seja mãe, pai, professor, né? O avô, avós, né? O Não ambiente, importa, né? O ambiente que ele está responsável inserido, né? ao ambiente. Ele só aprende com quem está mostrando para ele aquilo que é. Ele responde do jeito que ele aprende, né? Sim. Ele está sendo formado. Então, essa live vai ser mais ou menos uma continuidade da tua, a minha, já que estamos falando sobre mães atarefadas. E agora a gente vai falar sobre essa criança e essa mãe e tentar regular a mãe, mostrar que regulando a mãe regula o filho e mostrar que o corpo do filho é só um espelho daquilo que está lá. Por que que a gente fala muito mãe? Porque foi a gente que gestou, né? Então, eu acho que o primeiro recurso do filho vai mesmo para a mãe. Mas todos os pais são muito bem-vindos, todas as avós, né? Eu acho que todo mundo tem um lugar, tanto no Soul Meeting, quanto nas lives que a gente faz, quanto nos nossos atendimentos. A regulação está aí para todo mundo, É né? isso aí. Vai ser uma live bem complementar mesmo, essa vai ser muito boa. Muito legal. Na verdade, até complementar com a da Vânia também, né? Sim. Porque a gente não fez à toa, tá, gente? A gente pensou. Sim. Mas assim, É o que a gente. pega, Na verdade, são as questões que aparecem para a gente no dia a dia, né? No nosso consultório, né? é que teve uma cliente minha que perguntou, nossa, mas vocês falaram de compulsão, depois vai falar, mas é tudo o mesmo, o vazio é o mesmo. É isso. A gente muda só um pouquinho o olhar para ver como que está aquela família, ou como que está aquela mulher, ou como que E para está... cada uma vai manifestar de uma maneira, né? Também da Exatamente, sua reação. exatamente. Olha que bonito um depoimento aí, olha. Hum. Deixa eu pegar já um print bonito, O olha. Soul é uma delícia, um presente na vida. Participei do primeiro e foi uma delícia. Vivi. Ai, Vivi, obrigada. Obrigada, Vivi. Gostoso ter você lá também.
Muito bom. Todas É vocês. isso. Vamos fazer uma foto e eu queria fazer uma brincadeira na foto, pode ser? Pode. Nós vamos fazer assim, Carol, você vai pôr a mão assim para baixo, eu vou pôr a mão aqui assim para cima e a Cláudia também. Tem que ser mais embaixo, como se você estivesse dando as mãos para nós. Sobe Isso. mais. Sobe mais um bocadinho. Já deu. Já deu. Isso. Dá a outra aqui, Carol, para mim. Uma é para a Cláudia, outra é para mim. Isso, mas deixa aparecer seu rosto. Põe a mão mais assim, como se estivesse num muro, sabe? Isso, segurando as nossas mãos, para todo mundo saber que não estão sozinhas. Ô, Vivi, pega aí uma foto nossa divertida. Obrigada! Muito bom. É que são tantos os momentos onde a gente se sente sozinha, não é? Nós estamos cheios de gente à nossa volta, mas às vezes a gente está sozinha e pensa que é muito desafiador, porque nós estamos sozinhos e não tem com quem partilhar. Então, só para lembrar toda a gente que você não está sozinha. Nossa, É, Caí. Vocês viram? muito Eu bom. fui tentar printar, ficou tudo preto. Falei, caí da live. Oi, Vivi. E ó, Ai, eu vou muito falar bom. uma coisa muito gostosa. Foi Ah, ruimzinho, mas gostosa no final. Meu hum, filho tem 30. Então, eu já passei por esses momentos que a maioria de vocês está passando dessa sobrecarga agora. Eu já passei nesses 30 para trás. E hoje eu passei por um momento meio desafiador e ele virou para mim e falou assim: Mãe, você não está sozinha. que lindo. Então, você abrir espaço para você criar um ser humano desse, vale a pena. Ai, E que a gente está aqui lindo. para ajudar vocês, né? Não, Ai, que verdade. lindo. Muito bom. É o Léo, né? É o Léo. Ai, riqueza, é mesmo. Muito bom. E não Ai, tá, Meninas, né? E muito. não tá mesmo sozinha, né? Isso é não, Não. não, só não fala, né? estou. É, eu sei que não estou, mas é bom ouvir isso do filho. Ai, Muito, bom demais. muito, muito. É Que muito bom. gostoso. Obrigada por Coração partilhar quentinho. conosco. Vamos terminar essa live com o coração bem quentinho. E Sim, é isso. Essa é a nossa proposta, né? mostrando que temos esperança. É isso. Sim, Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom obrigada. Boa descanso noite. merecido. Descanso Isso mesmo. merecido. É isso. Tchau, Beijo. gente. Até. Obrigada, obrigada. Obrigada.